Mais uma live Agência ao Vivo, hoje com o Rui Martins Ferreira. Olá, Rui. Olá, como Tudo bem? estás? Boa noite. Tudo. Começar por falar, ver se eu consigo acertar aqui no que andei a pesquisar sobre ti. Ui, Conhecemos-nos, não é? conhecemos-nos numa formação de marketing digital. Exatamente, Na em altura, 2016, acho eu. 16, passa a correr o tempo. Na É altura verdade. foi o início da tua jornada no marketing digital, não foi? Foi aquela Exatamente, formação na Flag, para aí durante um ano, 9 meses, um ano, uma coisa do género. eu acho que foram para aí 6. Por acaso, essa formação tinha Foi mais pessoas rápido. muito boas. Também estava, além de ti, como formador, tinha lá também o Roberto, a Vera Maia, por isso até foi um Olha, boa, início boa. prometedor. Tudo malta que está no Círculo Exato, Dourado agora. E que passou pelo já Sales viste. Masters, que também é um programa que tu também estás a fazer com o Paulo Faustino e com a Regina, que também era aqui uma das coisas que eu tinha. E depois, a partir daí, trabalhaste em agência Sim, e, e eu, criaste, e criaste a tua própria agência. exatamente. Acho que imagino que isso seja até um percurso que mais gente tenha feito ou vá fazer no futuro também, que é estás no contexto de trabalho, vais conhecendo um bocadinho qual é que é a realidade, como é que funciona a coisa e depois, olha, dás o teu passo natural. E assim surge a agência O Processo, que é uma coisa, por acaso não tinha pensado nessa pergunta, mas depois mais à frente até gostava de falar um bocadinho contigo sobre isso. Tens um podcast também na Antena Mim, Exatamente. em conjunto com a Margarida Dias, que é uma pessoa da área do desenvolvimento pessoal, do coaching, e Nós, certo? É isso? é isso mesmo, falamos sobre liderança, no fundo o nome do podcast ou do programa de rádio é Liderança na Prática e aquilo que nós tentamos fazer é dar algumas dicas práticas sobre liderança, embora eu me sinta lá no podcast como um espectador ou apenas um ouvinte, que eu faço as perguntas, a Margarida responde, eu volto e meia dou um outro exemplo prático, mas no fundo eu estou lá a ouvir a Margarida e a aprender com ela. É Bom, assim. também têm lá convidados? Sim, nós tentamos fazer um programa só nós dois, em que discutimos um determinado tema sobre a liderança. Já falamos sobre a cultura, sobre os recursos humanos, sobre a estratégia, sobre vendas. E depois convidamos sempre um convidado com um tema específico. Isso é fixe porque nos permite conhecer pessoas aqui da região e ao mesmo tempo, embora o podcast não seja necessariamente aqui desta região, mas é mais fácil porque nós gravamos mesmo presencialmente. E depois temos a abertura ou o contexto dessas pessoas que normalmente têm empresas. Pá, já passou o André da Nutrium, já passou o Tiago da Vitamina, que conheces, já passou Luís muita Diogo? malta, o Luís Luís Diogo, Diogo? exatamente. Lembro-me de ver lá o Luís Diogo, sim. Sim. Pronto, eles Eh, dão-nos o feedback sobre o que é que se passa dentro da empresa deles, pá, e dá sempre para aprender com eles também. boa, boa. Pelo caminho de agências, tiveste tempo, porque tu és uma pessoa muito disponível, não é? Tens muito tempo disponível para criar uma marca ou loja online mais de óculos, não é? Foi, É foi uma isso, experiência que tiveste no e-commerce. com muito tempo ou com pouco foco. E da resposta, não sei se gosto da resposta. Mas sim, nós temos também nesse caso a Era uma empresa não é só piada, minha. porque tu não tens muito tempo, imagino eu. É. Um, além do processo, mas essa não é, a empresa não é só minha, é com mais dois sócios, que é a Paralfaz, nós tentamos democratizar um bocadinho a venda de óculos graduados e nós costumamos dizer que vendemos óculos para pessoas normais, porque os óculos são produtos super caros ainda, com uma tecnologia centenária. E ao contrário de telemóveis, televisões, etc., que evoluem e o preço decresce, com os óculos não acontece isso. Pronto, se forem ao nosso, sobre nós, ao seu propósito, entendem um bocadinho a razão pela qual, mas basicamente é o facto de uma empresa, que é a Luxótica, dominar 70% do mercado mundial. Nós temos lá alguns links até que fundamentam esse dado estatístico para verem, porque, sei lá, marcas tipo Ray-Ban, Oxley,
a Prada, mesmo aquelas marcas de luxo que podem não ser exatamente deles, são licenciadas a eles. E pronto, acabou o pitch. Ok. Cruzámos-nos depois, mais tarde, depois dessa formação, cruzámos-nos no GNI, que é uma organização que eu recomendo que toda a gente visite pelo menos uma vez na vida, pela dinâmica, pela possibilidade de fazer networking e portanto cruzámos lá e agora não nos cruzamos, mas estás a fazer um caminho que eu já percorri, que foi fazer o Sales Masters, de que falámos já também há bocadinho. E é uma das coisas que eu mais admiro em ti, é a tua capacidade de leitura. Conheço poucas pessoas que leem como tu. Acho que mais do que tu, só Luís Diogo, daquelas com quem eu vou falando. Com quem privas. Sim, e isso identifico facilmente em ti. Nestes anos todos que te conheço, estás sempre dedicado a um livro, ou às vezes passo por ti na rua e vais com um livro debaixo do braço. É muito normal acontecer isso. E é engraçado observar essa característica em tua. E por último, e se calhar mais curioso ainda, e que se calhar nem ou pouca gente sabe, é que tens formação em psicologia avançada. E não é avançada, é psicologia positiva. Mas devia ser, o nome do curso é que deve ser formação avançada, mas na verdade aquele até foi pouco tempo, talvez uns 6 meses. Mas olha que no LinkedIn acho que está lá formação, eu até li 2 vezes, formação avançada em psicologia avançada. Então se calhar a formação é avançada, mas a escrita é um bocado atrasada, porque claramente isso está mal. Okay. Olha, melhor ainda, psicologia positiva. Como é que a psicologia positiva ajuda um marketeer? A psicologia, de uma forma geral, ajuda as pessoas do marketing, porque, pelo menos da forma como eu vejo, nós queremos sempre persuadir alguém, ou pelo menos trabalhar a percepção de valor das outras pessoas perante um produto ou serviço. Por isso, entenderes como é que a pessoa pensa, quais são os gatilhos, as motivações, etc., ajudam-te sempre a obter os melhores resultados. A psicologia positiva, eu diria que até é mais virada para dentro. Por acaso, na semana passada, na sessão dos Sales Masters, teve uma pessoa a falar do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e ajuda-te a ter um bocadinho a atitude que tens na vida perante as circunstâncias que vais enfrentando. Uma das frases que a professora, por acaso, repetia muito era uma frase do Viktor Frankl. Ele dizia que o homem ou o ser humano é um ser que sempre se decide. Que é, tu podes não controlar a economia, podes não controlar a tua família, mas controlas sempre a tua atitude perante o que te acontece. E no caso, ele tem realmente ele podia escrever e dizer o que quisesse, porque ele perdeu a mulher e os filhos no Holocausto e mesmo assim seguiu em frente. E por isso há poucas circunstâncias piores que alguém possa enfrentar do que o que ele enfrentou. E por isso ele tentou como é que a partir dessas circunstâncias se consegue seguir em frente com a vida e não desistir, não é? Portanto, essa atitude que depois tem a ver com uma forma de terapia que se chama logoterapia, que é inventada por ele ou desenvolvida por ele, que já surgia, que ele já tinha desenvolvido ou ia desenvolvendo quando surgiu o Holocausto, mas que depois acabou por ganhar mais substância, acho eu. Conseguiu realmente passar pelo pior possível, que depois lhe permitiu desenvolver ainda mais essa forma terapêutica. Mas pronto, eu fiz uma formação, não fiz Vice por isso há gente muito mais capaz de falar sobre isso do que eu. Sim. Eu, por acaso, em relação a isso, sabes aquela regra de se tu lês 20 livros sobre um determinado tema, ficas ficas no top 1% de pessoas que dominam aquela matéria? Não, isso? Não sabia. Não sabia, mas faz sentido. Os americanos usam muito essa expressão, não é? Se lês 20 livros sobre um determinado tema, ficas posicionado no 1% de pessoas que domina, ou no 1% das pessoas que sabem mais sobre aquele tema. Não sabia, mas sabes que tu, agora que me fizeste lembrar, eu lembro-me de tu, olha, em 2016, quando estávamos na formação, e tu me dizes o conceito que era, já não me lembro do nome, mas o conceito era, estou a aprender sobre uma determinada coisa
e foco-me naquele tema. E, portanto, imagina, aprender sobre copywriting. E então, naquela altura, pronto, e podemos discutir se essa é a melhor estratégia em termos de também é necessário variedade. Mas, pelo menos numa determinada fase, tu estás a ler sobre copywriting e para aumentares os teus, se calhar chegares um bocadinho a esse 1% que falavas, é durante os próximos livros, ou os 5 livros, tu leres apenas sobre isso, porque tens ganhos exponenciais do que se estiveres sempre a trocar e em que há coisas que se vão perdendo. Eu lembro desse conceito, foste tu que me introduziste a ele, porque agora tento controlar um bocadinho, mas no passado era tudo o que vinha de estímulo, eu adoro aprender, portanto ia sempre, agarrava sempre o estímulo. E agora tento controlar um bocadinho mais, ok, em que fase é que estou agora? Então focar-me mais nisso. Não seria mais por causa da obesidade mental, que é Talvez. de tu tentares aprender tanta coisa e que depois acabas por acumular e não acabas por não fazer nada com, pelo menos no curto prazo, não é? Eu acho que depois no longo Pois, prazo. e eu acho que também é um conceito que o Elon Musk fala, que é quando tu depois começas a entender muito sobre um determinado assunto, consegues entender o tronco do assunto, não é? E depois consegues relacionar as coisas. Portanto, se estiveres sempre a dispersar depois vais para o outro, depois vais para o outro, com temas não relacionados, nem sempre é fácil construir esse tronco. Claro que depois de o teres feito, o ideal é também ir buscando outras áreas porque consegues enriquecer o teu conhecimento. Mas esse conceito também de ir profundo e aumentar o teu nível de conhecimento num tema é uma coisa que eu tento fazer e resistir um bocadinho a tantos estímulos que vamos tendo. Por falar nisso, estava-me a lembrar aqui do Luís Diogo, já falamos dele, e ele nos últimos tempos tem feito até um exercício contrário, não é? Como ele é um leitor também muito ávido, de reduzir em termos de estímulos e também em termos de leitura que faz. Não sei se tu assististe num dos stories dele, acho que foi da semana passada ou de há umas semanas atrás. Ele estava a pedir livros para ler até ao final do ano e escolheu livros que não tinham nada a ver com aquilo que ele costumava ler, precisamente para diminuir o número de estímulos e ler outras coisas mas que não o estimulem. Isto faz sentido ler. É uma das coisas que eu estou a tentar fazer é começar a ler ficção. Que normalmente tenho muita resistência a ler coisas de ficção. Porque sentes que é um desperdício de tempo? Eu sinto um bocado isso às vezes. É mesmo, não é isso. Não, eu não digo desperdício de tempo no sentido de este livro não vai valer nada. É o custo-oportunidade, que estás a ler isto é mais por em vez de estar a ler outra coisa. Sim. E é, John, tem tantos livros das outras coisas para ler, não é? De desenvolvimento pessoal, técnico, etc. Que depois penso, ok, e o tempo que eu estou a ler, mas estou-me a forçar a começar a ler coisas de ficção. Porque depois também é bom porque te estimula noutras vertentes. Pois, eu também, de ficção nem tanto, mas outros temas que não técnicos, mais de história, sobretudo, também tento ler alguma coisa. Mas por acaso eu vi essa história do Luís Diogo, até havia um dos livros que eu lhe desejei boa sorte, que era As Benevolentes, esse livro tem tipo 1000 páginas, parece que vai ser uma jornada boa para ele. Se calhar ainda lhe demora aí umas 3 horas. Ele mete aquilo numa folha Excel e diz logo quanto tempo é que demora a ler. Exato. Olha, só voltando atrás um bocadinho na positividade, tu sentes que há, e nós trabalhamos com marketing digital, redes sociais, este mundo em que as pessoas se expõem constantemente, tu sentes que há, e há algum debate já à volta disso, sentes que há a tal positividade tóxica, ou seja, está sempre toda a gente a expor o lado bom, mesmo nas marcas, não é? Nas pessoas, nas marcas, e nunca ninguém fala dos lados menos bons. Não é que a gente tenha que falar a toda hora disso, não é? Porque senão depois temos o outro lado, que é o lado da vitimização. Mas sentes que há um desequilíbrio aí? Ou o que é que tu tens alguma opinião formada sobre isso? Há um sketch da Porta dos Fundos espetacular sobre isso, que é um sem-abrigo que
coloca no Instagram a dizer que está tudo ok e ele está na rua a pedir, e cheio de frio, ou tudo sujo, etc. Por acaso esse sketch é mesmo engraçado. Claro, é visto com bastante sarcasmo, mas fala um bocadinho sobre isso, que está tudo bem na vida social e na vida real, às vezes nem tanto. Pá, é assim, eu acho natural que o lado digital seja sempre mais polido, porque nós colocamos uma espécie de melhor versão de nós. E a Filtrado, dada não é? altura, eu acho que há mesmo uma ligação entre aquilo que tu consomes e o teu nível de insatisfação com a tua vida, porque é impossível realmente competir com aquilo que vês no Instagram. Há até uma ligação. Acho que há um estudo qualquer. Há sempre um estudo qualquer, não é? Mas, mas eu lembro-me de ver o nível de insatisfação com o início das redes sociais, tipo 2004, que foi quando surgiu o Facebook, e os adolescentes, o estado de insatisfação mental dos adolescentes nos Estados Unidos. E há uma clara correlação entre a proliferação das redes sociais e esse estado mental mais depressivo. Claro que a correlação não é causalidade, mas havia uma ligação e acho que a correlação era relativamente alta, ao ponto de se poder instituir essa causalidade. E por isso eu acho que sim. Agora, a alternativa é as pessoas vão deixar de colocar nas redes sociais a sua melhor versão, Não, ou aquilo não que. acredito. Eu acho que tem que haver essa consciência, não é? Essa chamada de atenção que o Instagram ou as redes sociais de uma forma geral, até certo ponto, é espetacular. A partir de um determinado momento, se calhar é um bocado tóxico e claramente não é real, no sentido em que nem sempre é assim, não é? Ou pelo menos é impossível ser assim todas as vezes. Mas eu acho que essa consciencialização até começa a surgir e começa-se a falar até a saúde mental, acho que nunca foi tão falada. Talvez Sim. a pandemia tenha exposto portanto, as consequências negativas do que é estar mal mentalmente, mas a saúde mental tem ganho, ou tem ganhado, como agora se diz, bastante relevância e acho que isso até vai aumentar. Outro dia até estávamos acho que era também no Sales Masters, falar sobre um nicho de psicologia que era psicólogos só para tratar a adição social, portanto a adição às redes sociais e à internet. Só há Então acho que sempre, vai crescer. há sempre nichos a aparecer. É como keywords no Google, não é? Há sempre coisas a aparecer. Exato. Olha, um side note, no outro dia eu li há uma newsletter que eu sigo que é um gajo que pá, não me lembro do nome dele, mas ele envia sempre os 5 tweets mais famosos da semana. E havia que às vezes uns são food for thought, portanto, cenas interessantes, outras é só tweets engraçados. E havia um deles que dizia algo como: quando tu vais a uma festa e tu dizes que a tua empresa é de nicho, simplesmente porque o mercado, a tua empresa é muito pequena, e isso é sempre mais engraçado tu dizeres isso do que dizeres ah, a minha empresa serve um público, é normal que não conheças porque serve um nicho, do que dizeres, olha, a minha empresa é pequena porque o meu produto não é assim tão bom e não tenho assim tantos clientes nem colaboradores. Então, é uma empresa, é um nicho que nós servimos. É uma Esse forma Twitter vai bonita. ser engraçado. É como aquele pessoal que está desempregado e diz que está entre projetos, não é? Exato. É um bocado a mesma lógica. Olha, estavas a dizer há bocado na apresentação que o caminho que tu fizeste de trabalhar em agência e depois criar a tua agência é um caminho que tu consideras normal e que muita gente repetiu ou repete ou irá repetir. Eh, Em que ponto, consegues perceber claramente em que ponto é que apareceu essa ideia de ok, eu agora vou criar uma agência e quero fazer isto por mim. Perfeitamente. Lembro perfeitamente onde estava quando tomei a decisão que vai ser. E estava a ler um livro que é o que se chama Value Added Selling e a partir do momento em que senti que conseguia vender aquilo que fazia, porque trabalhava mais ou menos numa equipa, mas fazia uma coisa que era vendável, e a partir do momento em que senti que era capaz de o vender, foi a altura em que decidi, ok, vou tomar esse passo. Claro que eu já tinha
mais ou menos, era uma ideia que já vinha de trás, sempre gostei de empreendedorismo, e lembro-me de ver, assistir a um programa que se chamava Audax, que era uma espécie de Sim, Shark Tank do passado, aquilo estava na RTP2, era com o eu tenho Sérgio uma Figueiredo, ideia, que agora está na CNN de Portugal, portanto, esse bichinho acabava por estar lá. E depois, quando senti que esse passo estava, que conseguia vender esses serviços, cheguei à altura de criar a minha. E eu acho que, no outro dia também estava a ler um newsletter, e acho que foi na idade certa, no sentido em que eu criei a minha aos 29, e é uma idade em que tu és novo para não ter assim tantas responsabilidades, porque é importante tu teres uma certa disponibilidade para estar disposto a não ganhar muito dinheiro ou não ganhar dinheiro mesmo nos primeiros meses, mas ao mesmo tempo já tens alguma idade ao ponto de teres criado alguma rede de contactos. Isso depois é importante quando queres criar, pelo menos torna-se mais fácil quando queres criar a tua empresa e ter os primeiros clientes, tu conheces alguém que depois te vai ajudar, porque, olha, quem tem amigos nunca passa mal, não é? E a rede de contactos é um bocado como a lista de e-mail, não é? Eu ouvi um podcast, já não me recordo qual era o nome, mas que dizia, havia sempre uma pergunta no final aos convidados, que era se ficasses sem nada agora e se tivesses só $1.000, o que é que fazias? E a maior parte dos convidados, sempre da área do marketing digital, diziam construir a minha lista. Portanto, o trabalho está sempre em construir a lista. Aí é a lista de networking e tu estás no BNI, portanto, a maior organização mundial de networking, e consegues viver isso no dia a dia, não é? Sim. Portanto, o networking é essencial, quer seja para vender, quer seja para conseguir arranjar um trabalho. Ainda hoje estava a falar com um dos meus irmãos que mora em Londres, e estávamos precisamente a falar de ir arranjar negócio lá no Reino Unido, e eu estava-lhe a perguntar de que formas é que podia fazer isso, se ele tinha algum conhecimento. Ele disse: o melhor é tentar arranjar aqui alguém, nem que seja para um projeto pequeno, e depois vais construir, ele dá a expressão, vais desenrolando o novelo, não é? Vais puxando o fio e vais desenrolando o novelo. E é um bocado essa lógica, faz todo sentido começar. Eu não comecei aos 29, já não me recordo com que idade é que comecei, mas Eu acho que deves ter começado mais cedo. Ou começar o quê, não é? Também já começaste muitas coisas. A minha primeira empresa, que é a MKS, que é uma software house, que é ali em Joane, começou em 2005, salvo erro, 2004, 2005, por aí. Por acaso ainda... Já lá vão uns anos. Já está quase a fazer 20 anos. Já viste? Essa empresa, como é que ela se promovia, não é? Já não havia redes sociais. Foi networking. O primeiro grande projeto foi de um contacto que eu tinha, networking, e que ditou aquilo que a empresa trabalha hoje, que é muito no ramo é software para o ramo automóvel. E é engraçado, só sobre isso, um dos meus irmãos mais novos foi para lá trabalhar no verão, como programador. Eu quando criei a empresa, ele devia ter para aí 5 anos, não, 5 não, devia ter para aí 10 anos, uma coisa do género, e agora está a trabalhar lá. Isso foi... É um relacionamento. Mas eu tive zero, não toquei zero para ele ir para lá. Ele fez a candidatura sozinho, foi aceito, nem foi aceito pelo meu ex-sócio, foi outra pessoa da equipa que o entrevistou e que o recebeu. Mas é mesmo coincidências da vida, foi mesmo giro. Olha, e para quem está a começar agora a fazer esse caminho, não o de criar uma agência ou até de criar uma agência, mas quem está a começar no marketing digital, como tu estavas a começar em 2016, tens algum conselho, alguma dica? O que é que uma pessoa nessa área deve, ou nesse momento da vida deve fazer? Se tivesse que falar com o teu Rui de 2016, o que é que lhe dizias? Olha, ainda bem que perguntas. Como eu vi as tuas lives anteriores, eu sabia que essa pergunta vinha. Então fui ao LinkedIn e escrevi só agência de marketing ou agência de marketing digital, já não sei.
filtrei por Portugal e por 1 a 10 funcionários, mas havia mais. Mas só por Portugal haviam 719 resultados. Por isso, Olha, não tinha ideia. se for 1 a 10, pronto, isto vale o que vale, não é? Mas se for 1 a 10 eram 500 e tal. Sim. E, portanto, se tu quiseres a versão 1 do trabalho, sem fazeres grande coisa, é selecionar essas 700, enviar 700 mensagens ou enviar 700 e-mails, etc. Por isso seria a versão mais, não digo mais, que exige mesmo menos esforço. Se quiseres ir um bocadinho mais, o que eu faria é, existe o conceito, nós até falamos no Sales Masters, mas creio que veio do Russell Brunson, que é o Dream 100, que é selecionar as 100 empresas dentro da área das agências, destas 700, portanto, existe mesmo muito por onde pesquisar, escolher as melhores que identificas como sendo aquelas que mais te, se calhar pode começar pela cidade, pode não começar pela cidade, pode começar pela área, pode ser mais generalista, pode ser mais ligado ao design, ou mais ligado aos anúncios, etc. Pá, e depois é contactá-las. Como é que podes contactá-las? Tu falas muito em perceber o que é que tens a aportar ou o que é que podes acrescentar de valor. Pá, claro, eu acho que isso faz sentido, mas numa versão preguiçosa, se selecionar as 100, contactar as 100. Numa versão mais elaborada, perceber o que é que essas empresas, mediante o nicho em que estão, ou se for generalista, é generalista, mas o que é que seja, o setor onde estão, o que é que elas valorizam. E a partir daí, posicionares o teu currículo. Um exemplo simples, se é uma agência de anúncios, pá, começa um curso no Coursera de anúncios. Se é de design, começa qualquer coisa na doméstica de design. Faz alguma coisa. Ou no LinkedIn também tem informações e por acaso até são ótimas formações. Por isso, só o simples facto de começares e aparecer lá que estás em desenvolvimento já é um ponto, pelo menos quando eu estou a recrutar e vejo que alguém está a estudar aquilo que é valorizado pela minha empresa, já é um ponto bastante positivo e que normalmente se destaca a quem tem o perfil de forma que tem o perfil que tem. Portanto, o que fez aquele percurso até àquela altura não é nada mal. Mas se tiver alguma coisa naquele momento que está a fazer, que eu sei, vou pegar nesta pessoa e ela já está a aprender qualquer coisa, portanto já mostrou ali uma vontade, já está mais perto de entrar na empresa e de se destacar. Mas se agora, construindo nisso, uma das características que nós valorizamos muito na empresa, aliás, 3. Uma é claramente a atitude, falamos disso há bocado, sobre a atitude que estás perante as circunstâncias. Não controlas exatamente os resultados, não controlas o algoritmo do Facebook ou do Google, mas controlas a tua atitude. Por isso, há pessoas que encontram sempre problemas, há pessoas que encontram as soluções, ou pelo menos estão focadas na solução. E claro que não há uma... E claro que não há só uma ou outra, não é? Desculpas aos resultados, não é? Sim. E claro que há sempre momentos em que nós ficamos... Fogo. Isto aqui apetece realmente estar... Pronto, mas são aqueles 10 segundos. Pá, a partir daí é focar na solução. Outras características que nós procuramos, mas isso já tem muito a ver com aquilo que nós somos enquanto empresa, que é escrever bem, que eu acho que é uma característica até bastante rara, o que é estranho, porque fazemos isso todos os dias, mas não é assim tão comum, eu acho, alguém escrever não há bem. assim tanta gente a escrever, eu acho. Pois. Mas eu nem estou a dizer escrever na ótica de copywriting, portanto com a intenção de vender, é simplesmente escrever um bem. e-mail. Há muita gente que não sabe escrever um e-mail, há muita gente que não sabe escrever um post. Isso é crítico. Pois, para nós, no trabalho que fazemos, escrever bem, para mim é fundamental e é um critério... Senão tens uma agência de comunicação e tens pessoas que não sabem comunicar, porque a escrita é uma forma de comunicar, não é? E nós pedimos para as pessoas nos enviarem alguma coisa que escrevam no processo. Pronto, nós não temos a certeza que foi a pessoa, mas também estás a enviar uma coisa, depois se não escreveres bem, mais tarde ou mais cedo, isso vai fazer ricochete. E outra é falar um nível aceitável mínimo de inglês, porque os Estados Unidos são um mercado que está sempre à frente, por isso se falares zero de inglês, não vais conseguir ir aprender lá. E há sempre uma fase muito... não é constante, nós estamos a tentar aprender coisas e por isso e o melhor conteúdo está em inglês. Por isso, se não perceberes tão bem, isso vai ser sempre um entrave.
Por isso é uma coisa que nós valorizamos muito, pá, e que custa zero também a fazer, não é? O Google, no limite, tem tudo, mas, e portanto há coisas a fazer sobre o inglês em muitos, mas mesmo formações mais formais, ah pá, é um investimento. Nem precisas de tanto, tens aquela aplicação, o Duolingo, O Duolingo, exatamente. que é incrível, que é para mim das melhores Tu aplicações de tens que ouvir a sempre. história do fundador do Duolingo no How I Built This. Ah pá, é mesmo espetacular. Ele é Vou o procurar. fundador do CAPTCHA. Ok, É ok. mesmo É ele o incrível. criador do Captcha. Ok, ok. Ah pá, é mesmo espetacular. Eu conto em 15, 30 segundos. Portanto, o CAPTCHA, ele deu a solução à Yahoo, porque a Yahoo tinha um grande problemas com o spam. E ele era estudante, foi ouvir uma palestra de um gajo da Yahoo, os 10 maiores problemas que nós não temos solução. E um deles era o spam do e-mail, que recebiam imenso, isto sei lá, em 98, 99, mas numa fase muito embrionária da internet. E ele pensou no assunto e ofereceu aquilo à Yahoo. Provavelmente aquilo valeria. Era um grande Uns, problema. milho... Por isso, Uns se eu milhões, dissesse claro. fácil, fácil, se dissesse 50 milhões, não era uma coisa. E, aliás, era tão importante que eles em uma semana implementaram. Portanto, ele enviou a solução, eles numa semana implementaram. E ele depois começou a pensar que depois ele contava aquilo em festas, imagina, conhecia pessoas e tal. Então o que é que faço? Ele, criei o CAPTCHA e tal, e as pessoas, todas elas, olhavam para ele e disse: meu, tu és aquela pessoa responsável por me fazer perder sempre 10 segundos quando quero fazer uma verificação, com aquelas letras todas estrambólicas que parecem saídas do livro dos arrepios. E então ele começou a pensar nisso: será que o meu papel para a humanidade é fazer as pessoas perderem tempo? Então começou a fazer contas, quantas milhões de pessoas faziam aquilo, e chegou a uma conclusão que ele fazia perder a humanidade milhões de segundos. Portanto, tempo que nunca teriam perdido se ele não tivesse criado aquilo. Então começou a pensar de formas como é que eu posso aproveitar este exercício para fazer algo de bom. E nessa altura começou a digitalização dos livros. E então ele conseguiu a começar a fazer isso para digitalizar livros. Ok. Uma dada altura, o diretor do New York Times ouviu apresentar essa, essa forma de aproveitar o CAPTCHA. E então propõe colocar todas as edições do New York Times desde 1800 e tal, 1900 e qualquer coisa, para digitalmente, porque eles estavam a tentar fazer isso à mão, mas não estavam a conseguir. Pedi-lhe para ele fazer um preço, e ele disse que faziam aquilo por $10.000 e demorava cerca de um fim de semana. Então, eles mandaram uma edição e ele começou a fazer isso. E repara que o CAPTCHA era usado por muitos sites ao longo da internet. Portanto, Sim. ele não fazia nada. Ele só tinha aquilo instalado. Portanto, ele controlava, mas aquilo estava instalado e era preenchido por outras pessoas, não por ele. E a dada altura, começa a surgir um site com um volume cada vez maior, gigante, que tinha pedido para usar o CAPTCHA porque tinha o problema da autenticação. E esse site chamava-se Facebook. Então, à medida que o Facebook começa a crescer, eles conseguem digitalizar as edições do New York Times cada vez mais rápido. E então ele conseguia fazer $50.000, alguma coisa assim, por semana, sem fazer nada. Portanto, o melhor negócio de sempre. Ele, sem fazer nada, fazia milhares de dólares, só com as pessoas a inscrever, sempre que se inscreviam e criavam uma conta no Facebook, estavam a contribuir para digitalizar as edições físicas do New York Times. Espetacular. Brutal, brutal. Eu sabia que o CAPTCHA usava isso, usava a digitalização dos livros, ou era usado para digitalizar livros. Não sabia era essa parte da história do Yahoo e que tinha sido a mesma pessoa. Brutal, Yeah. brutal, mesmo muito interessante. Eu estava aqui acho que pensei numa pergunta e depois já sei o que é que te ia perguntar. Estávamos a falar de livros há pouco e depois estavas a falar dos valores das pessoas que trabalham na tua agência e eu sei que uma das coisas que tu promoves muito dentro da agência é a leitura.
Queres partilhar como é que isso surgiu, como é que fazes, qual é a importância que vês nesse processo, dentro do processo? Sim, não é algo novo. Portanto, nós para entregarmos bons resultados aos clientes, temos que aprender e estar sucessivamente a aprender. E uma das melhores formas para aprender, pelo conhecimento condensado, e acho que já falamos disso ou tu falaste nisso na semana passada, quando tiveste aí o Paulo Faustino, que os livros são uma ótima forma porque têm condensado muito conhecimento em pouco espaço. O que é irónico, porque normalmente achamos, vou ler um livro, demora tanto, e o cara... Não, é exatamente ao contrário. Está condensado conhecimento em muito poucas páginas e que te demoram, que sejam 15 horas. De 15 horas na tua vida passam rápido para aquele conhecimento. E, portanto, nós, todos os dias, todos os colaboradores leem e têm um livro para lerem. Pá, e isso fazemos, e às vezes também, não estou a dizer que não custa, que temos que entregar um determinado trabalho e os prazos apertam, mas essa disciplina de trocar o curto prazo para um longo prazo existe. E por isso, pá, se é para ler, lemos todos os dias. E normalmente lemos entre 45 a uma hora. E essa Mas tem cultura é um bocado essa prática é na hora de diária, trabalho e na hora de fazem trabalho. todos ao mesmo tempo ou cada um escolhe o seu... Normalmente é de manhã, mas pode escolher, mas normalmente é de manhã. Mas fazem todos. Claro que não estou ali a ver. Olha, eu dou o exemplo. Eu leio e vejo as pessoas também a ler. E essa cultura também vem com... Nós, quando alguém entra na empresa, entregamos sempre um livro, que é o Delivering Happiness, porque é um livro sobre cultura de serviço ao cliente que nós invejamos, e por isso queremos também para nós. E essa é também a mensagem que tentamos passar que quem entra na empresa, que é os clientes não têm sempre razão, mas são a razão para existirmos, porque sem eles não há empresa. E por isso essa preocupação e essa centralidade que o cliente tem na nossa empresa é passada desde o início. E a questão da aprendizagem constante também é um dos nossos valores, uma coisa que também tentamos passar, e isso acontece com livros. Às vezes, ouço muitas pessoas, e repara, não há nada de mal em aprender de outras formas, através de vídeos ou de outras formas. Nós gostamos dos livros e às vezes eu vejo as pessoas a dizer que não gosto muito de ler e tal. Eu continuo a achar que é porque começaram a ler maus livros. Porque há livros mesmo, mesmo muito fixes. Na semana passada o Paulo Faustino falava do Shoe Dog, do Phil Knight. Esse livro é incrível. É quase impossível de largar. Sim. É mesmo muito, muito fixe. Tu mandaste uma mensagem a seguir, Jane, a reforçar mesmo aquele... É incrível. É mesmo incrível. Sim. Opa, quem não tem uma empresa, se calhar lê aquele livro e fica a pensar, tem que ter uma empresa. Porque por acaso é uma história, claro que, pronto, as histórias são sempre de quem as contam e conta sempre a versão polida, mas é espetacular. É mesmo um entretenimento máximo. E claro que depois a Nike é Nike, porque é sempre é sempre aquela versão de... eu lembro-me quando jogava futebol, eu via vídeos da Nike para me motivar. Isso é mesmo incrível quando uma marca de sapatilhas, que é como a Steve Jobs, uma commodity, tem esse poder motivacional e de desenvolvimento de uma pessoa, não é? Como é que uma marca de sapatilhas, que é um produto qualquer, como é que tem essa capacidade de motivar pessoas ao ponto de elas acharem que vão jogar melhor e que estão transformadas só por verem um vídeo promocional de uma marca, não é? Se tu pensares, pensa na nossa empresa, não é? Também tem esse poder, mas parece tão longínquo de, será que as pessoas vão ver o nosso anúncio e vão ficar transformadas para fazerem alguma coisa? Sim. E a Nike tem esse poder. E por isso, leres um livro do autor também está mesmo muito fixe. Bom. E ele já estava na minha lista e agora conseguiste ainda reforçar. Por falar em livros, já pensaste em escrever algum? Já. Okay. Ainda não... volta e meia vou recolhendo algumas notas, mas por acaso é algo que tenho feito até com pouca disciplina. Mas no futuro, quando escrever. Estava estes dias a ver vídeos motivacionais do Gary Vaynerchuk. Todos motivacionais na brincadeira, porque os do Gary são sempre, pelo menos, inspiradores, não é? E achei curioso que ele partilhou num dos vídeos a forma como ele tem de escrever o livro.
Tu sabes como Que é? é oral, não sei, mas imagino que seja oralmente. Ele dita o livro, basicamente. Ou melhor, ele fala, faz o que faz em todo o conteúdo dele, não é? Que é fala e depois alguém vai transcrever aquilo e vai passar para o livro. Que é basicamente a forma que ele defende de criar conteúdo, não é? Tu falas para uma câmara ou para um gravador e depois alguém vai passar aquilo para outros formatos de conteúdo. E eu achei Pois, incrível, assim, fogo, esta ideia é brutal, porque eu acompanho, por exemplo, o Roberto e, e também sei da história do Paulo, da forma como escreveram os livros e da forma dura que é escrever o livro. Acho que é um processo difícil, pelo menos pelas partilhas que eu tenho ouvido. E quando ouvi isso, assim, "Fogo, isto faz todo sentido fazer desta forma, porque em termos de otimização de tempo é excepcional. E o Tiago está a dizer que ele vive o conteúdo e alguém exato. cataloga. Sim, é exatamente isso que ele faz. Sim, não é algo novo, eu não vi, mas eu sabia que ele fazia isso. Ok. E aliás, eu acho que há de ser uma prática bastante comum nos Estados Unidos, que é também usar um ghostwriter. Na verdade, em Sim, o Portugal Ghostwriter, também, sim, sim, já também, existem, sim. Ainda mas, outro dia ouvi alguém, já não me lembro quem é, mas era uma autora a dizer que eu já fazia ghostwriting e agora escrevi o meu livro. Já não me lembro quem é, não me lembro do nome, mas pá, eu ouvi, acho que ouvi isso essa quando tens semana. aqueles jogador, aquela malta mais famosa a escrever, devem ser ghostwriter. Não sei se estou a ser Está a ser um preconceituoso, bocado, um provavelmente estou. bocadinho, só um bocadinho. Há malta que, acho que é no Académica, há lá um jogador que é, não sei se é doutorado, uma coisa do género. Ah, mais ou menos. E agora os Eu lembro. clubes, os clubes têm Pedro Rome. exigência, os clubes têm exigência de aproveitamento escolar mesmo nas camadas jovens. Pá, e acho que faz todo sentido. Olha, Faz, Rui, eu estamos, jogo é cada vez mais exigente também. poderem ser titulares ou coisa do género, consoante os resultados escolares. Os meus filhos num ano, só um é que está no futebol. Mas nas mais velhas, que não é no futebol, é no basquete, no handball, os treinadores fazem essa pergunta: como é que está a correr a escola? Ou, não vão ainda ao nível de retirar da equipa, mas fazem isso. Yeah. Acho que faz sentido ligar as duas coisas. Olha, estamos a caminhar mesmo para o final. Já sabes qual é a pergunta? Não, dizem os Livros. teus olhos. Pode não ser um livro, pode ser um hábito, um filme ou uma série, mas aqui uma recomendação que tu tenhas para quem nos segue, para quem nos está a ouvir. Pá, já que falamos em uns 30% da live em livros, eu acho que vou acabar com livros também. Eh, Força. pá, eu diria que quando eu previ que fosses perguntar, fazer esta pergunta, pensei que seriam os livros que eu recomendaria. A verdade é que existem muitos, mas o tema é que diverge, ou seja, depende daquilo que as pessoas querem aprender. Mas eu lembro que aquele que foi realmente marcante foi o Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Porque Ok. eu tirei uma pós-graduação em Economia Industrial, portanto, e eu sou licenciado em Gestão, portanto venho de uma área assim mais rigorosa, vá lá. E quando nós estudávamos Economia, havia a teoria da utilidade, em que tu, enquanto ser humano, maximizavas a tua utilidade, escolhendo um determinado produto ou escolhendo outro, se fossem equivalentes. Portanto, era uma visão, pá, não digo quadrada, mas muito, muito racional, vá lá. Que é tudo aquilo ou pelo menos que não é o que o ser humano é na sua plenitude. Uhum. Portanto, o Daniel Kahneman conseguiu colocar algumas equações que, através de experiências, que depois se traduzem em insights psicológicos sobre como é que é o ser humano, como a dor dói mais do que o ganho, do que o prazer de ter o ganho. Daí surgiu o loss aversion, ou esse conceito de loss aversion, que também depende do teu ponto de referência e que depois faz todo sentido. Porque, por exemplo, imagina, para a economia é irrelevante a tua utilidade é constante. Ou pelo menos há uma curva assim. Mas, pá, se tu teres 1 milhão de euros, e os 100 mil a seguir são muito diferentes de quem tem zero e os primeiros 100 mil, não é? Portanto, é muito diferente. Sim. E supostamente são 100 mil na mesma. Portanto, em termos objetivos, devia ser o mesmo, mas não é.
E portanto, o Daniel Kahneman, e também acho que tem muita aplicabilidade no marketing, vem com esse livro, com o Amos. Ele depois foi prémio Nobel da Economia, vê lá, ele que é psicólogo, e por isso é um livro marcante. Mas há outros sobre economia comportamental que também são mesmo fixe. O Previsivelmente Irracional do Dan Ariely também é incrível. Por isso seriam recomendações que faria. Bom. Olha, já agora que estás a falar em livros, e como falaste, disseste o título do livro em inglês, para ti a leitura é em inglês ou português? Eu tento que seja em inglês. Mas para te Sim. para exercitares aquela componente Sim, do inglês. sim, Ok. para exercitar. Não quer dizer que não leia em português, mas é raro. Normalmente tento comprar em inglês, também são mais baratos, mas é sobretudo por causa da exercitação do inglês. Ok. Rui, muito obrigado. Foi brutal. Obrigado pelo Acho que convite. falamos aqui de coisas mesmo muito, muito interessantes.